Samantha Everard entrou no grande salão com a confiança de uma rainha. Todos os olhares se voltaram para ela no momento em que ela se preparava para fazer um anúncio que mudaria a sua vida para sempre. Os lustres brilhavam acima, refletindo no mármore polido do chão, enquanto o aroma de rosas frescas, trazidas de uma propriedade particular, perfumava o ar. Toda a família Everard, junto com conhecidos influentes que frequentavam as páginas das revistas de sociedade, parou no meio de suas conversas. Ninguém sabia que o mundo de Samantha vinha desmoronando em silêncio há meses. Naquela noite, entre o tilintar de taças de cristal e o murmúrio da expectativa, ela entregaria a sua bomba, o fim do seu casamento com o bilionário Lucas Everard. Samantha Everard era frequentemente descrita como etérea. Ela possuía uma elegância que parecia ao mesmo tempo sobrenatural e profundamente enraizada na realidade. Parte desse encanto vinha da sua criação. Nascida Samantha Fairvin, filha única de dois filantropos influentes do norte da Califórnia, seus pais, Gregory e Helena Fairvin, tinham construído uma fortuna modesta investindo em negócios de energia sustentável antes do resto do mundo perceber o valor disso. Por causa disso, Samantha cresceu num labirinto de mansões cobertas de era, escolas internacionais exclusivas e férias de verão na costa amalfitana. Apesar de todo o privilégio que a cercava, Samantha jamais carregou arrogância. Desde pequena, ela havia aprendido que a riqueza podia comprar silêncio, mas nunca a verdade. Que o dinheiro podia financiar a beleza, mas jamais garantir o amor. Seu coração sempre pertenceu aos momentos quietos, a pincelada suave no museu, o som das ondas quebrando sob um pôr do sol cor de laranja, o jeito que sua mãe segurava a mão dela com firmeza durante as visitas de caridade em cidades pobres. Essas memórias, suaves mas profundas, moldaram uma mulher capaz de atravessar salões de baile com graça, mas que nunca se esquecia de olhar para trás. Samantha cultivou o amor pelas artes, defendeu causas ambientais e desenvolveu uma habilidade aguçada de ler as intenções das pessoas. Quando Samantha tinha 21 anos, conheceu Lucas Everard num gala de arrecadação organizado por seus pais em São Francisco. Lucas já abria o seu caminho no mundo da tecnologia. Era um jovem brilhante e ambicioso que havia desenvolvido uma plataforma de software revolucionária. Alto, impecavelmente arrumado e irradiando confiança, Lucas fazia com que cada pessoa na sala se sentisse o centro das atenções. Os olhos de Lucas brilhavam sempre que falava sobre seus planos para o futuro, e a intensidade daquela visão acendeu algo dentro de Samantha. Naquela noite, eles dançaram sob lustres cintilantes, riram sobre canapés de foie gras e se encontraram mergulhados numa conversa que durou até muito depois da meia-noite. Não eram apenas as palavras de Lucas que a atraíam. Era o jeito como ele a olhava, como se ela fosse um mistério que ele queria passar a vida inteira desvendando. Samantha lembrava vividamente daquela sensação, o calor da mão dele nas suas costas enquanto deslizavam pelo salão, a vulnerabilidade rara no riso de Lucas quando ela o provocava por causa do seu terrível sotaque francês. Havia algo naquela noite que parecia o destino se desdobrando debaixo dos seus pés. O namoro floresceu rapidamente. Os pais de Samantha reconheceram o potencial de Lucas e admiraram sua perseverança. Alguns sussurravam que Lucas vinha de origens humildes, criado por uma mãe solteira num apartamento apertado em Oakland, sempre se virando com o pouco que tinha. Mas isso apenas alimentava a ambição dele. Lucas não queria apenas ter sucesso. Ele queria transformar indústrias inteiras. Pouco depois do primeiro encontro, a startup de Lucas, a Novacore, fechou uma série de acordos monumentais. O capital de risco despejado nela o catapultou de um jovem empreendedor genial a um prodígio nos olhos dos grandes financiadores. Nomes como Bill Gates e Warren Buffett eram sussurrados ao redor de Lucas, elogiando seu espírito inovador. A cada conquista, Samantha estava ao lado dele, não apenas como parceira, mas como alguém que acreditava nele de verdade. Ela ficava acordada durante incontáveis ensaios de apresentações, sussurrava encorajamentos antes das reuniões com acionistas e segurava a mão de Lucas em meio ao caos da fama recém-chegada. Samantha achava que estavam construindo algo inabalável. E talvez estivessem, até que a fundação começou a se mover debaixo dos seus pés. Em menos de 2 anos, Samantha e Lucas se casaram numa cerimônia luxuosa na Fairview Estate. Rosas de um renomado fornecedor britânico decoravam o jardim.
A noiva usou um vestido exclusivo de um reverenciado designer francês, e a nata da alta sociedade compareceu, incluindo Oprah Winfrey e a ícone filantrópica Melinda Gates. O evento foi coberto pelas principais revistas do país, cada uma celebrando o casal como um novo duo de poder na tecnologia e na filantropia. Mas por baixo de todo o brilho e glamour, o casamento carregava uma corrente mais sombria. O charme de Lucas era inegável, assim como era sua sede ardente por sucesso e reconhecimento. Uma sede insaciável que o empurrava a trabalhar 15 horas por dia, viajar sem parar e abraçar o risco em todas as suas formas. Lucas contou a Samantha logo no início que queria ser o maior nome da tecnologia, eclipsando todos que vieram antes dele. No começo, Samantha admirava essa ambição imparável. Ela acreditava que isso abriria caminho para grandes projetos filantrópicos. Juntos, sonhavam em apoiar desde programas educacionais globais até reformas ambientais abrangentes. À medida que a estrela de Lucas subia, a fortaleza que construíram ao redor de si mesmos também crescia. O patrimônio combinado deles disparou para os bilhões, e com isso, veio um séquito de assessores, funcionários, seguranças e aduladores. Tornava-se cada vez mais difícil distinguir amizades genuínas de alianças calculadas construídas sobre a influência de Lucas. Ainda assim, nos primeiros anos de casamento, Samantha e Lucas permaneceram próximos, pelo menos nos raros momentos em que Lucas não estava viajando a trabalho. A propriedade Everard, aninhada no coração de um enclave privado em Marin County, havia se tornado um castelo de vidro projetado por um arquiteto renomado. A estrutura era uma mistura hipnotizante de fachadas de vidro moderno e pilares de pedra clássicos. Uma obra de arte arquitetônica, frequentemente presente em revistas de estilo de vida. Por fora, as pessoas viam uma fortaleza impenetrável de riqueza e estilo, mas Samantha a conhecia como um lugar onde frequentemente vagava sozinha. Cada corredor reluzia, cada cômodo era curado à perfeição, mas o silêncio entre as paredes ecoava mais alto do que qualquer aplauso que já haviam recebido. À noite, Samantha se sentava no solário com uma xícara de chá, olhando pelo teto transparente para o céu iluminado pela lua, perguntando-se como uma casa tão grandiosa podia se sentir tão vazia. Quando Lucas estava fora, ela preenchia os dias com projetos filantrópicos, conectando escolas locais com programas de artes, organizando jantares luxuosos para iniciativas de combate às mudanças climáticas e defendendo a conscientização sobre saúde mental. Samantha tornou-se uma figura querida nos círculos de caridade. Seu calor, sua inteligência e sua disposição para colaborar a aproximavam de muitos. Mas algo faltava. Essa ausência não era apenas o corpo de Lucas, era sua presença, sua alma, o espaço tranquilo onde o riso um dia viveu e os toques gentis um dia permaneceram. Às vezes, Samantha pegava o telefone, os dedos pairando sobre o contato de Lucas, só para parar. O que ela diria? Que sentia saudade dele. Que se sentia invisível no seu império de vidro. A ambição de Lucas havia se transformado de imparável em corrosiva. Ele passava mais noites no Vale do Silício, depois voava para a Europa para fechar novos negócios. Os jantares românticos que um dia compartilhavam se tornaram atualizações por e-mail ou telefonemas apressados. Mesmo quando Lucas estava fisicamente presente, sua mente estava sempre presa à próxima grande apresentação ou reunião com investidores. Samantha encontrava-se vivendo num estado perpétuo de saudade. Ela tentou comunicar isso, mas Lucas, sempre o solucionador de problemas, interpretava as preocupações de Samantha como apenas mais um item a ser riscado de uma lista, e não como um pedido por intimidade emocional. Cada conversa deixava menor, como um sussurro no vento da ambição dele. Ela não queria uma solução. Ela queria ele, queria ser ouvida, ser abraçada, ser lembrada não como um acessório do sucesso de Lucas, mas como a mulher de quem ele um dia não conseguia desviar o olhar. Com o tempo, mudanças sutis começaram a corroer a crença de Samantha na união deles. Ela captou lampejos de comportamento preocupante, momentos em que Lucas baixava discretamente a voz para atender chamadas, ou quando um jantar com colegas de repente parecia incluir associadas demais. Por muitos anos, o temor de que algo pernicioso estivesse acontecendo permaneceu como uma ansiedade não pronunciada no fundo de sua mente. Afinal, Lucas não era apenas seu marido. Ele era o pai dos filhos deles, Mason e Elisa,
e a mídia o adorava. Era o visionário, o magnata dos negócios que fazia discursos convincentes em conferências globais, proclamando como o futuro da tecnologia poderia salvar o planeta. Mas toda fachada perfeita acaba rachando. O verão chegou a Marin County com brisas quentes e um toque de jasmim florescendo no ar. Samantha preparava a família para uma viagem a Lake Vera, uma tradição que ela e Lucas haviam começado alguns anos antes como forma de se reconectar. Ela sentiu uma centelha de esperança de que aquela viagem pudesse aproximá-los. No entanto, a agenda de Lucas mudou de última hora. Ele alegou que surgiu uma reunião crítica com um novo investidor de Milão, então viajaria separado e os encontraria lá. No passado, Samantha talvez tivesse aceitado essa mudança com mínima suspeita, mas agora uma voz incessante na sua cabeça questionava cada desvio do plano. E nessa voz havia algo mais, algo que ela odiava admitir, a dúvida, não só sobre Lucas, mas sobre si mesma. Será que ela já não era suficiente? Será que os anos, os filhos, a rotina haviam apagado a versão de Samantha que Lucas um dia adorava? Era um pensamento que se insinuava por baixo da sua confiança como uma fratura invisível num espelho, imperceptível para a maioria, mas impossível para ela de ignorar. Essa voz ganhou força quando Samantha tropeçou no celular de Lucas buzinando sem vigilância no escritório dele. O aparelho era geralmente trancado por segurança biométrica, mas naquele momento estava aberto, exibindo uma mensagem de um remetente desconhecido: "Estou com saudades. Mal posso esperar para te ver de novo." O coração de Samantha disparou enquanto ela lia as palavras. Ela não tinha provas de quem seria mas era suficiente para arrepiar os seus braços. Uma sensação de pavor torceu seu estômago por dentro. Ela pousou o telefone como se ele estivesse em chamas e se afastou, a adrenalina percorrendo suas veias. Nos dias seguintes, Samantha notou sinais adicionais. Lucas desaparecia por horas quando deveriam estar trabalhando juntos de casa, ou recebia uma mensagem no meio de uma conversa e abruptamente mudava de assunto, tornando-se distante. Samantha, dividida entre confrontá-lo diretamente e preservar a frágil sensação de normalidade que ainda restava, começou a se sentir uma intrusa no próprio casamento. Havia noites em que ficava se olhando no espelho, perguntando-se onde a mulher vibrante que já foi havia ido parar. Ela ainda aparentava o papel, graciosa, composta. Mas por dentro, sentia que envelhecia de formas invisíveis. Ela detestava questionar seu próprio valor por causa das ações de Lucas, mas a insegurança entrava mesmo assim, sutil e corrosiva. Certa noite, durante um jantar de caridade, Samantha trocou olhares com uma amiga de longa data, Evelyn Marcos, que estava ciente do desgaste que a ausência de Lucas causava nela. Evelyn lançou-lhe um olhar de simpatia do outro lado da mesa enquanto Lucas encantava outros convidados com histórias de seus últimos triunfos nos negócios. Aos ouvidos destreinados, tudo que Lucas dizia soava glorioso e inovador, mas Samantha conseguia detectar um tom vazio nas suas palavras. O Lucas de quem ela se apaixonara havia priorizado conexões humanas profundas. O homem que agora se sentava à frente dela parecia mais um holograma carismático se apresentando para uma plateia. Após o jantar, Evelyn se aproximou de Samantha no grande saguão iluminado pelos lustres do teto. "Você parece tão esgotada", Evelyn disse gentilmente, colocando a mão no braço de Samantha. "Talvez seja hora de você se afastar de tudo isso. Mesmo que seja brevemente. Você merece uma pausa." Samantha esboçou um sorriso educado. "Obrigada por se importar, de verdade. Só preciso de um pouco de ar fresco", ela disse antes que Evelyn pudesse protestar. Samantha se desculpou e escorregou para o jardim sob o luar. O ar estava mais fresco e o cheiro do jasmim noturno ajudava a acalmar seus nervos. 1000 pensamentos conflitantes corriam pela sua mente. Poderia ela estar entendendo mal as mensagens no celular de Lucas? Poderia ser uma investidora ou colega usando um tom mais flertante? Samantha se agarrava a cada possibilidade frágil, desesperada para se convencer de que a sua suspeita era apenas uma manifestação da solidão. Mas Samantha não era tola. Ela conseguia reconhecer a diferença entre a formalidade corporativa e a intimidade secreta. Apesar de suas dúvidas, ela continuou em frente, meio em negação. Ela não estava pronta para aceitar a traição.
Porque fazer isso significaria enfrentar uma realidade desmoronante na qual havia investido a vida inteira. Significaria desmantelar a própria imagem de sucesso e estabilidade que havia ajudado Lucas a construir. Significaria olhar nos olhos dos filhos e explicar por que o pai deles não voltaria a ser o mesmo homem. E então tudo mudou. 2 semanas depois, Samantha recebeu um e-mail anônimo. Estava escrito: Lucas está saindo com outra pessoa há meses. Verifique o itinerário da viagem de negócios dele a Milão. Anexado estava uma única fotografia: Lucas saindo de um carro de luxo na Califórnia, o braço em volta de uma mulher loira e esbelta com pouco menos de 30 anos. A expressão no rosto de Lucas não era platônica. Os dedos de Samantha tremeram enquanto ela ampliava a imagem. Havia algo inegavelmente íntimo no jeito como ele se inclinava para a mulher, algo familiar demais no meio sorriso no rosto dele. Um sorriso que ela um dia acreditou ser reservado apenas para ela. Samantha sentiu uma prensa apertar em volta do coração enquanto examinava a foto repetidamente. Sua primeira reação foi confrontá-lo imediatamente, mas Lucas estava fora, coincidentemente, ou talvez não, em outra viagem de negócios. Ela tentou ligar para Lucas, mas caiu direto no correio de voz. Ela pensou em ligar para a assistente de Lucas, Daniele, mas percebeu que queria respostas do próprio Lucas, não de alguma explicação cuidadosamente ensaiada. A angústia revolvia em seu estômago, mas uma parte tranquila de sua mente exigia moderação. Ela precisava ter certeza, precisava de mais do que apenas uma fotografia e um e-mail anônimo. Os dias seguintes transformaram Samantha numa espécie de detetive. Ela entrevistou discretamente o motorista de Lucas, um funcionário leal que estava com a família há anos. Ele confirmou que Lucas havia feito vários desvios não planejados a uma elegante casa de 3 andares em São Francisco. Em cada uma dessas ocasiões, ele insistia que o motorista esperasse do lado de fora para evitar ser detectado. Samantha ouviu sem interromper, o maxilar tão tenso que achou que poderia partir um dente. Ela sentiu, agradeceu em voz baixa, depois foi para o escritório e fechou a porta. Sozinha, ela chorou. Não só pela traição, mas pela vergonha de ter duvidado dos próprios instintos. Samantha também encontrou um recibo de um hotel boutique em Los Angeles, um lugar que Lucas uma vez disse que detestava por falta de privacidade. No entanto, o recibo era de uma suíte romântica completa com champanhe e serviço de spa no quarto. Lentamente, cada suspeita se afiou em realidade. Não era apenas a traição que abalava Samantha. Era a traição pelo homem que havia prometido a ela uma parceria para a vida construída sobre confiança e honestidade. O pai dos seus filhos, o visionário filantrópico que falava ao mundo sobre liderança ética e integridade moral. Ela se sentia furiosa e humilhada, mas acima de tudo, sentia uma dor no coração em uma escala que jamais havia imaginado. O que Samantha não esperava era o quão rapidamente os eventos fugiriam do seu controle. Determinada a confrontar Lucas em particular, ela esperou até que ele fosse retornar de outra reunião crucial, desta vez em Londres. Ela planejava fazê-lo encontrá-la na propriedade Everard para uma conversa tranquila antes da reunião anual da família Everard. Um grande evento que reunia a família estendida para um fim de semana a cada ano. Os pais de Lucas, irmãos, tios, tias, primos e até primos de segundo grau vinham de todos os cantos do mundo para a propriedade. Eles realizavam churrascos, leilões filantrópicos e brindes emocionados sobre unidade e legado. No entanto, o voo de Lucas atrasou, e quando ele chegou à propriedade, todo o clã já estava presente. A mansão transbordava de risos, taças tilintando e conversas animadas reverberando pelos corredores. Lucas entrou usando um terno azul marinho elegante, carregando um ar de triunfo exausto. Ele cumprimentou vários parentes enquanto Samantha ficava parada no pé da ampla escadaria, o coração acelerado de antecipação. Ela ainda estava decidindo se devia puxá-lo de lado imediatamente ou esperar até o fim das festividades. Mas o destino tinha outros planos. Como se orquestrado por algum desígnio cósmico, o celular de Lucas escorregou do bolso enquanto abraçava a mãe, caindo de bruços no chão de mármore. Um suspiro audível ecoou pelo saguão. Um dos primos adolescentes o pegou e devolveu para ele, mas não antes de a tela acender com uma mensagem de Alissa,
O mesmo nome que Samantha havia visto em múltiplas pistas. Você foi incrível, amor. Mal posso esperar para te ver na semana que vem. Lucas engasgou com o telefone, as bochechas coradas. Ele tentou dispensar com uma risada forçada, mas os olhares de vários cantos do saguão se demoraram na troca. Alguns parentes pareciam confusos. Outros educadamente desviaram o olhar. Só Samantha notou que, por baixo do exterior polido de Lucas, o pânico cintilava nos olhos dele. Lucas se desculpou para escorregar para o escritório, presumivelmente para se recompor. Samantha o seguiu, a raiva alimentando cada passo. Uma vez dentro, ela fechou a pesada porta de mogno atrás de si. O escritório era forrado de estantes contendo primeiras edições raras, muitas delas presentes de amigos filantropos. Lucas a encarou, uma expressão tensa no rosto. O que você quer que eu diga? Ele perguntou finalmente, a voz instável. Samantha o olhou, tristeza e fúria se torcendo no peito. Quero que você me diga a verdade. Quem é ela? Lucas engoliu em seco, lançando um olhar para a porta como se quisesse garantir que estavam sozinhos. Então, como se uma represa tivesse se rompido, ele começou a falar, sem negar nada e explicando tudo. O nome dela é Alyssa Madison, ele disse, uma consultora financeira com quem me envolvi após uma série de reuniões noturnas tardias. Lucas insistiu que tudo havia começado de forma inocente, que ela era apenas uma mente brilhante que o ajudou a expandir o alcance global da Novacore. Depois os limites se apagaram. Ele disse que o estresse, a ambição e o glamour do sucesso convergiram numa mistura tóxica. Antes que ele percebesse, havia cruzado limites morais. Embora Samantha pudesse ver Lucas tremendo, ela encontrou pouco espaço para empatia. A confissão dele não curou as feridas. Jogou sal nelas. Cada novo detalhe parecia uma traição 10 vezes maior. Ela tentou respirar, mas o ar parecia pesado, como se as próprias paredes do cômodo se fechassem sobre ela. Parte de Samantha havia sabido, ou temido, ou suspeitado, mas ouvir isso dito em voz alta arrancou suas últimas defesas. Seus pensamentos giravam. A culpa seria dela por ser previsível demais, por estar absorta demais nos filhos. Ela havia se tornado invisível para ele. Cada palavra que Lucas pronunciava pousava como uma pedra atirada num vitral, destruindo ilusões que ela havia lutado para manter intactas. Ela observava o homem em quem um dia confiou se transformar num estranho diante dos seus próprios olhos. No entanto, Samantha se forçou a manter a postura, mesmo que apenas por um momento. O jantar anual da família estava prestes a começar no grande salão. A equipe de garçons se movimentava, preparando as longas mesas decoradas de forma elaborada, polindo a prataria e garantindo que os vinhos vintage estivessem na temperatura perfeita. Do lado de fora, crianças corriam e brincavam sob o olhar atento das babás. Tios e primos se reuniam no terraço, em debates animados sobre negócios, esportes e projetos filantrópicos. Normalmente, Samantha teria sido a graciosa anfitriã. Desta vez, ela se sentia como uma atriz numa tragédia prestes a atingir seu clímax. Ela circulava entre os convidados como um fantasma usando veludo. Cada sorriso, cada aceno educado era um grito silencioso enterrado por baixo da compostura. O cheiro das rosas antigas se misturava ao gosto metálico da ansiedade no fundo da garganta. Suas mãos, embora paradas ao lado do corpo, pareciam estar apertando cacos de memória. Ela queria correr, fugir dessa mansão, dessas pessoas, dessa noite. Mas sabia que isso só manteria a mentira de pé. E mais do que qualquer coisa, ela precisava recuperar sua voz. Não por vingança, não por espetáculo. Pela verdade. Em vez de adiar, Samantha decidiu confrontar Lucas publicamente. Não era um ato de vingança, mas uma necessidade de que a verdade viesse à tona. Ela havia passado meses lutando contra a solidão, a dor no coração e a suspeita. Continuar com as amabilidades quebraria seu espírito de forma irreparável. Samantha raciocinava que a traição de Lucas não era apenas uma traição pessoal, mas também uma mentira vivida entre os próprios parentes que o adoravam. Então, quando a família se reuniu para o jantar, Samantha sinalizou silenciosamente ao mordomo-chefe para segurar o primeiro prato.
Ela tocou levemente sua taça de cristal com uma colher, um tique suave que capturou rapidamente a atenção de todos. As conversas cessaram e as cabeças se voltaram para ela. Lucas lançou-lhe um olhar assustado do outro lado da sala. O pulso de Samantha disparou, mas por fora ela parecia calma, majestosa. Boa noite a todos, ela começou, sua voz carregando a autoridade tranquila de alguém que nunca precisou elevar o tom para ser ouvido. Eu sei que todos vocês viajaram de diferentes cantos do mundo para estar aqui esta noite. Estou mais grata pela presença de vocês do que podem imaginar. Murmúrios de aprovação e curiosidade se espalharam pela multidão. O pai de Lucas, Edward Everard, a observava atentamente, e a mãe dele, Margaret, parecia perplexa, mas intrigada. Os primos mais jovens ficaram em silêncio, sentindo que algo maior estava prestes a acontecer. Samantha continuou, esta noite deveria ser uma celebração da unidade familiar e das memórias coletivas que nos unem. Infelizmente, há algo pesado no meu coração que eu não consigo mais esconder. Samantha fez uma pausa, respirando com cuidado. Lucas e eu. Bem, digamos que o nosso casamento não é a imagem perfeita que vocês possam imaginar. Na verdade, decidi que vou deixá-lo. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Suspiros, sussurros e o barulho de talheres ecoaram como uma sinfonia dissonante. Lucas enrijeceu, os nós dos dedos brancos em volta do encosto da cadeira. Ele abriu a boca para falar, mas Samantha ergueu uma mão para sinalizar que ainda não havia terminado. Faço este anúncio com o mais profundo pesar, mas também com honestidade. Lucas me traiu. A voz de Samantha ficou um pouco instável, mas ela convocou cada grama de graça que tinha para manter as emoções sob controle. Não consigo, com a consciência limpa, ficar em silêncio e fingir o contrário. Esta é a minha escolha, e acredito que é a certa. O peso da verdade, que havia ficado por trás de sorrisos quietos e risos forçados, agora se desdobrava pelo salão como um trovão após um relâmpago. O coração de Samantha acelerou, não de medo, mas da dor de finalmente soltar. Suas mãos tremiam levemente ao lado do corpo, mas o olhar não vacilou. Uma lágrima desceu pela bochecha dela. Samantha enxugou com cuidado e encarou o mar de rostos chocados. Primos distantes, tios, tias, os pais de Lucas, e os seus próprios filhos, que observavam do outro lado da mesa com confusão e medo. O coração de Samantha partiu por eles, mas ela continuou. Preciso que todos vocês entendam, ela disse, a voz engasgando levemente, que tentei por anos me agarrar à família que construímos juntos, através dos sucessos e das lutas de Lucas. Mas há apenas um limite de decepção que um coração consegue suportar. Me desculpem se isso estragou a sua noite. A garganta de Samantha se fechou de tristeza pela vida que um dia lutou para ter, a vida que agora liberava para a memória. Ela sentia a queimação de cada súplica não pronunciada, de cada mensagem sem resposta, de cada noite solitária em que ficava deitada acordada ouvindo o som vazio da ausência do marido. A voz de Lucas cortou o ar, trêmula mas forçada. Samantha, por favor. Podemos conversar sobre isso em particular. Não há necessidade de fazer isso aqui na frente de todo mundo. Uma única onda de tensão percorreu a multidão. Samantha ficou mais ereta, os olhos transbordando de dor, mas inabalável em sua resolução. Eu te implorei para conversarmos em particular, Lucas. Por meses eu me aproximei esperando que você se abrisse sobre o que estava acontecendo entre nós. Você me fechou a porta. Então agora acabei de bater numa porta que não abre. Suas palavras não carregavam raiva. Carregavam resignação. O tipo que vem depois de tentativas sem fim, depois que a esperança murchou em silêncio. A multidão não estava apenas testemunhando uma ruptura conjugal. Estava testemunhando uma mulher recuperando os últimos pedaços de si mesma. Um murmúrio de choque e simpatia se espalhou pelo salão. O pai de Lucas, Edward Everard, esfregava a têmpora descrente. A mãe dele, Margaret, colocou uma mão trêmula sobre a boca. Os irmãos de Lucas trocaram olhares atordoados. Evelyn Marcos, que comparecera como amiga da família, ficava perto dos fundos com as lágrimas surgindo nos olhos.
Era um momento que dividiria para sempre o antes e o depois da vida de Samantha num único ato decisivo. Ela havia despedaçado o véu de ilusões que cobria a imagem pública deles. Lucas parecia um homem encurralado pelas consequências de suas próprias ações. Seu rosto estava pálido, a postura antes confiante agora vacilante. No rescaldo imediato, o grande salão parecia uma câmara de ecos. Uma enxurrada de reações sobrepostas ondulou entre os convidados. Alguns parentes correram para Samantha, de braços abertos, oferecendo conforto. Outros rodearam Lucas, exigindo uma explicação. Os funcionários ficaram constrangidos de lado, sem saber se deviam continuar a servir ou recuar daquele campo de batalha emocional. Samantha, sentindo-se tonta de adrenalina, conseguiu acenar para o mordomo-chefe, que entendeu silenciosamente: era melhor servir o jantar em ambientes menores e separados. Para quem ainda quisesse comer. A grande refeição familiar planejada não aconteceria. Samantha então se virou procurando os filhos, Mason e Elisa. Eles haviam estado brincando no corredor adjacente momentos antes do anúncio, mas agora ela os via na entrada do salão, os olhos arregalados de medo. Mãe! Mason deu um passo à frente. O garoto de 12 anos era alto para a idade, e os olhos dele alternavam entre Samantha e Lucas. Elisa, com apenas 8 anos, se agarrava ao braço de Mason, à beira das lágrimas. Samantha se ajoelhou até a altura deles, ignorando o turbilhão de adultos ao redor. Meus amores, ela disse suavemente, sinto muito que vocês precisaram ouvir isso. Seu pai e eu, nós amamos muito vocês. Isso nunca vai mudar. Ela abriu os braços e os dois se encostaram nela, a confusão gravada em seus rostos pequenos. Lucas se aproximou, o rosto destruído. Ele tentou se estender para abraçá-los, mas Mason intuitivamente enrijeceu e Elisa se aproximou mais de Samantha. A expressão de Lucas desmoronou diante da cena, mas ele recuou como se consciente de que era a causa do medo deles. A poucos metros, a mãe de Lucas, Margarete, observava a cena de partir o coração, lágrimas brilhando nos olhos. Ela ficava rondando perto, querendo ajudar, mas sem saber como. Por fim, ela se adiantou e gentilmente deu um tapinha no ombro de Samantha. Minha querida, tem algo que eu possa fazer? Samantha olhou para cima, seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e determinação. Por enquanto, só preciso de espaço. Me desculpe. Eu sei que isso também é difícil para você. Margarete assentiu, engolindo a própria dor. Era um momento complicado para ela. Ela amava o filho incondicionalmente, mas também havia passado a admirar e amar Samantha como a filha que nunca teve. Num outro canto, Edward Verart havia encurralado Lucas. Sua voz era baixa e urgente. Edward era uma presença imponente, um ex-CEO que nunca fugiu de fazer suas opiniões conhecidas. Pela expressão severa dele, estava claro que a conversa era tudo, menos agradável. Naquela noite, depois que a maior parte da família havia se dispersado para diferentes alas da mansão ou recuado para hotéis próximos, Samantha se viu na quietude da pequena biblioteca particular da mansão. Era um dos seus cômodos favoritos. Estantes de cerejeira escura revestidas de literatura de todas as eras, uma poltrona de leitura confortável perto de uma lareira ornamentada, e uma janela larga que dava para os vastos terrenos. Ela afundou na poltrona, exausta e com o coração partido. As memórias varreram sobre ela como uma maré. Ela se lembrou dos primeiros dias do relacionamento com Lucas, como ele falava apaixonadamente sobre aproximar comunidades globais por meio da tecnologia, como eles trabalharam voluntariamente em cozinhas comunitárias juntos quando a Novacor ainda estava na infância, como passaram uma noite espontânea dançando no Golden Gate Park ao som de um violinista de rua, simplesmente porque pareceu mágico. Numa lembrança, ela se viu após ter perdido uma querida amiga da faculdade para uma doença inesperada. Ela estava inconsolável. Mas Lucas aparecerá na sua porta com comida do restaurante tailandês favorito dela, um CD artesanal de músicas de piano suaves e braços prontos para abraçá-la em seu luto. Eles costumavam se comunicar tão facilmente, como se suas almas estivessem em conversa constante. Quando isso havia mudado? Ela não conseguia apontar o momento exato, mas provavelmente foi quando a estrela de Lucas subiu perto demais do sol.
E o que mais a assombrava era a suspeita quieta de que ela havia visto as rachaduras há muito tempo, mas optou por não falar. Houve momentos em que Samantha considerou aconselhamento, até mesmo separação, mas sempre os descartou, dizendo a si mesma que era apenas uma fase, que eles se recuperariam como sempre haviam feito. Ela se dizia que estava sendo dramática, excessivamente sensível, emotiva demais. Os projetos filantrópicos deles eram para mantê-los unidos. Eles haviam cofundado a Everard Fire Initiative para apoiar jovens carentes em nações em desenvolvimento, viajando até aldeias remotas na África e no Sudeste Asiático. Fotografias dessas viagens, capturando seus sorrisos suados e corações esperançosos, adornam as paredes da biblioteca. No entanto, à medida que a carreira de Lucas crescia, cresciam também as exigências sobre o seu tempo e atenção. O sinal mais simples de que algo estava errado havia sido sua indisponibilidade emocional. Ele não perguntava mais sobre o dia de Samantha ou sobre seus objetivos. Tudo ficava ofuscado por conversas sobre IPOs, aquisições e lançamentos de produtos. Ela havia se agarrado à imagem de seus eus anteriores como uma mulher se segurando num bote salva-vidas, mesmo quando as ondas da realidade começaram a bater. Havia noites em que ela chorava em silêncio na cama enquanto Lucas roncava ao lado dela. E ela se dizia que era temporário, que se fosse apenas mais paciente, mais compreensiva, passaria. Mas não havia passado. Esfregando as têmporas, Samantha sentiu uma onda de lágrimas. Ela havia se contido o dia inteiro. Havia tentado tanto manter o casamento, especialmente pelos filhos. Mas no momento em que descobriu provas irrefutáveis da traição de Lucas, ficou claro que ela havia sido a única lutando para preservá-lo. Corredor abaixo, numa suíte menor de hóspedes, Lucas caminhava de um lado para o outro. Sua gravata estava desfeita e o paletó estava amassado numa cadeira. Ele parecia um homem que acabará de vislumbrar a enormidade do que estava prestes a perder. Horas atrás, era um magnata bilionário da tecnologia que conseguia encantar uma sala com seu charme. Agora, a família que dizia prezar estava à beira do colapso por causa da sua imprudência. Lucas encarava as notificações de mensagens no celular vindas de Alyssa. A culpa o espetava. Mais mensagens chegavam. Algumas de apoio, outras exigindo saber por que ele não respondia. Ele jogou o aparelho na cama, sem conseguir encarar a prova da sua infidelidade. As palavras do pai ainda ecoavam na sua mente. Você é um tolo, Lucas. Sua mãe e eu te criamos para valorizar a lealdade e a família. Não construí um legado para você manchar desta forma. Lucas havia tentado se defender, mas cada desculpa desmoronava sob o peso da própria culpa. Ele percebia como sua imagem pública meticulosamente construída era frágil. E mais importante, percebia o quão gravemente havia ferido Samantha, a mulher que um dia acreditou ser sua parceira perfeita, que havia o apoiado mais do que qualquer outro. Uma batida suave soou na porta. Ele abriu e encontrou sua irmã, Julie Everard, uma das poucas pessoas na família que sempre dizia o que pensava. Ela era 3 anos mais velha, com o mesmo cabelo escuro e presença imponente de Lucas, embora tivesse escolhido um caminho mais discreto, trabalhando como psicóloga clínica. Julie entrou no quarto, cruzando os braços. O que você fez? Ela perguntou, a voz carregada de decepção, o que doía mais do que qualquer insulto. Lucas afundou na beira da cama, escondendo o rosto nas mãos. Eu não sei. Só. Me meti muito mal nisso. Julie ficou na sua frente. Isso não é apenas um erro qualquer. Você traiu Samantha da pior forma possível, e agora está arriscando perder o respeito dos seus filhos. Você realmente está disposto a ir com o divórcio? Lucas olhou para cima, desespero brilhando nos olhos. Não, não quero perdê-la. Nunca quis que isso ficasse tão fora de controle. Sou um idiota. Alyssa foi um erro que eu deixei durar tempo demais. Eu só. Ele se calou, a respiração engasgando na garganta. As feições de Julie se suavizaram. Ela se sentou ao lado do irmão, a mão pousando levemente nas costas dele. É hora de descobrir o que importa mais, Luke. Você é brilhante em fechar negócios, forjar parcerias globais, mas você esqueceu como nutrir a única parceria que deveria importar mais do que qualquer negócio,
o seu casamento. As lágrimas se formaram nos olhos de Lucas. Julia nunca havia o visto chorar antes, e a visão partiu o coração dela. Este era o homem que havia escalado os picos mais altos do sucesso, apenas para se encontrar despedaçado por suas próprias escolhas egoístas. O que posso fazer? Ele perguntou, como se procurasse uma solução imediata. Julia suspirou. Fale com Samantha. E quero dizer realmente fale com ela. Peça desculpas, mas não espere perdão imediato. Você precisa provar por meio de ações, não palavras, que está disposto a mudar. E se ela ainda quiser o divórcio, respeite essa escolha. Ele assentiu, engolindo em seco. Era uma pílula amarga considerar que ele talvez não tivesse como consertar o que havia quebrado, mas resolveu tentar. Na manhã seguinte, a tensão ainda cobria a mansão. Metade da família estendida havia decidido partir cedo, não querendo se envolver no drama. Outros ficaram, esperando apoiar Samantha ou Lucas de alguma forma. Mason e Elisa foram levados para a casa de um primo próximo para protegê-los do turbilhão contínuo, deixando a mansão assombrosamente silenciosa. Num movimento que surpreendeu poucos, Alyssa tentou contatar Lucas repetidamente, exigindo saber o que estava acontecendo. Lucas ignorou as ligações dela. Ele não sabia como enfrená-la, nem se tinha qualquer intenção de continuar o relacionamento com ela. Na verdade, ele conhecia a resposta no fundo. Alyssa não era quem ele queria para passar a vida. Ela havia sido uma distração, uma escolha destrutiva e egoísta que agora ameaçava desmantelar tudo o que ele tinha de precioso. O silêncio na casa era ensurdecedor. Lucas vagava por seus corredores como um homem perdido em seu próprio império, assombrado por memórias gravadas em cada canto. O riso de Elisa ecoando da grande escadaria, o cobertor favorito de Mason deixado na poltrona do escritório, as peças favoritas de piano clássico de Samantha pairando como fantasmas pelos alto-falantes da sala. Cada som que antes trazia conforto agora o espetava com um arrependimento insuportável. Por volta do meio-dia, Lucas finalmente reuniu coragem para bater na porta do quarto de Samantha. Ela havia se mudado para uma suíte separada na noite anterior, um sinal claro de sua intenção de se distanciar. Ele ouviu a voz dela dando permissão para entrar. Com o coração acelerado, ele entrou. Samantha estava de pé perto da janela, usando uma blusa branca simples e calças casuais. Ela tinha o aspecto de alguém que não havia dormido. Os olhos estavam avermelhados e o rosto pálido. Ainda assim, ela mantinha uma dignidade quieta que lembrou Lucas da mulher por quem havia se apaixonado tantos anos atrás. Me desculpe, ele começou, a voz trêmula. A gravidade dessas palavras pairou no ar, ecoando nas paredes impolutas. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada de você, mas preciso que saiba que sinto muito por ter mentido, por te trair, por toda a dor que causei. Samantha permaneceu imóvel, o olhar fixo na propriedade lá fora. Você deveria ter pensado nisso antes, ela respondeu, a voz oca. Estou além das desculpas agora. Só quero planejar como vamos seguir em frente pelo bem dos filhos. As palavras eram firmes, mas por trás delas havia uma fortaleza quase desmoronando. O peito dela subia e descia em respirações lentas e controladas, o tipo que você faz quando o coração está se partindo, mas o orgulho não deixa mostrar. Ela se recusou a chorar na frente dele, não de novo, não depois de todas as noites que chorou sozinha enquanto ele estava por aí vivendo uma mentira. A respiração de Lucas engasgou. Mereço isso. Mas antes de falarmos sobre qualquer outra coisa, preciso que você saiba, meu caso com Alyssa acabou. Samantha se virou para encará-lo, lágrimas brilhando nos seus olhos. Acabou porque você foi pego, ou acabou porque percebeu que estava errado? A pergunta o atingiu fundo. Não havia acusação na voz dela, apenas exaustão, e isso de alguma forma era pior. Ele havia esperado raiva, até ódio, mas indiferença. Isso o aterrorizava. Nos olhos de Samantha, Lucas viu não apenas dor, mas a lenta erosão do amor em algo mais frio, mais quieto, algo definitivo. Lucas fechou os olhos, a culpa se torcendo no peito. Fui egoísta e estúpido. Me deixei arrebatar pela emoção, pela adrenalina, pela tensão. Talvez seja crise de meia-idade, ou o que quiser chamar.
Mas estava errado. E agora, vendo tudo que arrisquei perder, entendo como era fútil comparado à nossa família. Samantha soltou uma respiração trêmula. Eu costumava acreditar que você nunca seria capaz de fazer algo assim. Acho que era ingênua, ela disse baixinho, ou talvez apenas cega de amor. Ela fez uma pausa, os olhos vasculhando o rosto de Lucas. Vou entrar com o divórcio. Preciso que entenda isso. As lágrimas de Lucas finalmente escaparam. Ele ficou quieto por um momento, os ombros curvados como se o peso do mundo inteiro o pressionasse. Entendo, ele sussurrou. Se é realmente isso que você quer, não vou lutar. Mas preciso que saiba que farei qualquer coisa por uma segunda chance. Samantha desviou o olhar, lágrimas deslizando pelas bochechas. Não sei se algum dia posso confiar em você novamente, ela admitiu. Durante todos esses anos, acreditei na sua integridade, no seu senso de certo e errado, e saber que você foi capaz de fazer isso, de sustentar mentiras por meses, é muito para mim. Lucas assentiu, engolindo o nó na garganta. Vou respeitar a sua decisão. O que quer que você decida, vou cooperar. Mas por favor, Samantha, se houver sequer a menor chance de que você me perdoe um dia, prometo que trabalharei incansavelmente para provar que mereço. O rosto de Samantha carregava o amor que ela ainda sentia apesar de tudo. Mas sua resolução era firme. Você precisa ir embora, ela disse baixinho. Quero um tempo sozinha para pensar. As crianças vão voltar mais tarde, e vou precisar descobrir como explicar tudo isso para elas. Sem mais protestos, Lucas foi embora. Ele sabia que qualquer tentativa de manipulação emocional agora apenas aprofundaria a desconfiança de Samantha. E embora cada fibra do seu ser quisesse abraçá-la, implorar que não finalizasse o divórcio, ele percebeu a ironia da situação. O empreendedor dinâmico que sempre encontrava soluções e superava obstáculos estava agora impotente para consertar o que havia quebrado com tanta imprudência. Antes que Lucas pudesse sequer começar a planejar seu próximo passo, uma visitante inesperada chegou aos portões da propriedade Everard. Alyssa Madison. Vestida num blazer preto elegante e saia combinando, ela parecia exatamente a consultora financeira polida que era. Apesar da comoção na mansão, a equipe de segurança a reconheceu por visitas anteriores com Lucas e a deixou entrar, ainda que relutantemente. Ela foi até a entrada principal, ignorando os olhares desconfortáveis dos funcionários da casa. A notícia havia se espalhado como fogo entre eles. Todos sabiam quem Alyssa era e por que havia aparecido. Alyssa parecia determinada. O queixo erguido com desafio enquanto entrava no saguão. Ela avistou Lucas descendo a grande escadaria. Uma enxurrada de emoções cruzou o rosto dele, choque, raiva, culpa. Lucas se aproximou, a voz baixa. O que você está fazendo aqui? Preciso falar com você, Alyssa disse, o tom frio e cortante. Você não tem atendido minhas ligações. Eu soube o que aconteceu. A família toda sabe, não sabe. Alyssa exalou com força. Não me inscreve para esse nível de drama. Os olhos de Lucas faiscaram. Drama. Você acha que isso é apenas drama? Minha família inteira está em turbilhão por causa de nós. Alyssa cruzou os braços. Você quer dizer por causa da reação exagerada da sua esposa? Ela fez uma cena na frente de todo mundo. O maxilar de Lucas se fechou. Ele sentiu um súbito impulso de proteção em relação a Samantha. Não culpe isso nela. Ela tem todo o direito de estar furiosa. Nós a enganamos. Alyssa revirou os olhos. Você está me fazendo parecer a vilã. Você me disse que era infeliz, que Samantha nunca mais entendia a sua visão, que o casamento já estava praticamente morto. A culpa espetou Lucas. Sim, ele havia dito essas coisas em momentos de fraqueza procurando simpatia ou validação. Agora, essas palavras pareciam facas nas suas próprias costas. Independente do que eu disse em particular, ele respondeu, a realidade é que fiz um compromisso com Samantha e o quebrei. Ele encontrou os olhos de Alyssa. Alyssa, isso acabou. Não posso continuar com isso. Alyssa sacudiu a cabeça,
descrença e raiva distorcendo o rosto dela. Então é isso. Você arrasa o seu casamento e depois decide que não me quer também. Lucas suspirou, uma onda de exaustão varrendo por dentro. Me desculpe. Nunca deveria ter deixado isso acontecer. Os olhos de Alyssa faiscaram. Você não pode simplesmente me abandonar e esperar que eu simplesmente suma. Você sabe quanto eu investi nessa relação, profissional e pessoalmente. Ele apertou a ponte do nariz sentindo uma enxaqueca chegar. Vou me certificar de que sua situação profissional não seja comprometida. Se precisar de referências ou se houver uma posição na Nova Core. Alyssa o interrompeu, a voz escorrendo de sarcasmo. Que generoso. Obrigada pela oferta de emprego, Luke. Mas eu não vim aqui para negociar uma mudança de carreira. Você e eu tínhamos algo de verdade e você não pode simplesmente me jogar fora agora que ficou inconveniente. Lucas respirou fundo. Não estou te jogando fora. Estou fazendo a única coisa que posso fazer, encerrando uma relação construída sobre mentiras. A tensão no ar era sufocante. Alyssa o encarou, a fúria se misturando à mágoa. Por um momento ela pareceu à beira das lágrimas. Então sua expressão se endureceu. Certo. Se é assim que você quer jogar. Mas não espere que eu fique calada se Samantha decidir tornar esse escândalo público. Não se esqueça, Lucas, eu sei bastante sobre seus negócios. A ameaça era clara, e aterrissou em Lucas com múltiplos níveis de terror. Não porque ele tivesse negócios obscuros. Ele se orgulhava de estratégias comerciais legítimas, embora agressivas. Mas um escândalo público poderia devastar ainda mais Samantha e os filhos. Antes que Lucas pudesse responder, a própria Samantha surgiu no saguão. Ela havia ouvido as vozes elevadas no corredor adjacente. Seu olhar alternou entre Lucas e Alyssa, o rosto por um momento frouxo de choque diante do confronto inesperado. Então Samantha se recompôs, ficando de pé. Você deve ser Alyssa. Samantha disse, o tom gélido mais controlado. Sugiro que vá embora. Este não é o momento nem o lugar. Alyssa olhou Samantha de cima a baixo. Por um batimento de coração, nenhuma das duas falou, e Lucas podia sentir o pulso da tensão como eletricidade no ar. Alyssa abriu a boca como se fosse replicar, mas talvez sentindo a resolução inabalável de Samantha, ela exalou com força, virou nos calcanhares e saiu a passos largos. O silêncio que se seguiu era mais pesado do que o próprio confronto. Os dedos de Samantha se curvaram levemente ao lado do corpo, embora o rosto permanecesse composto. Lucas observava a determinação na postura de Samantha, o cansaço não pronunciado por trás da compostura, e percebeu o quanto havia feito de dano, não apenas ao relacionamento deles, mas à paz de Samantha. Lucas pensou em segui-la para evitar mais conflitos, mas um único olhar para o rosto destroçado de Samantha o ancorou no lugar. Eles ficaram em silêncio até que o eco dos saltos de Alyssa no chão de mármore desaparecesse completamente. Então Samantha fechou os olhos como se convocasse os últimos resquícios de sua compostura. Me faça um favor, ela disse suavemente, encontrando o olhar de Lucas. Pegue suas coisas e vá embora. Preciso desta casa para mim por um tempo. Preciso pensar sem você aqui. Ele abriu a boca para objetar, para oferecer ficar numa ala separada, mas o luto resoluto nos olhos de Samantha o silenciou. Tudo bem, ele disse em voz baixa, vou embora. Mas por favor, se precisar de qualquer coisa. Samantha simplesmente sacudiu a cabeça e recuou pelo corredor. Lucas não a seguiu. Não conseguiu. A visão dela se afastando, com os ombros eretos e a cabeça erguida, mesmo com a dor gravada em cada linha do corpo, era suficiente para mantê-lo enraizado onde estava. Era a caminhada de uma mulher que finalmente havia escolhido a si mesma. Lucas a observou desaparecer nas sombras da mansão, percebendo que podia ser a última vez que a via morando sob o mesmo teto. Nas semanas seguintes, a vida se tornou um redemoinho de consultas jurídicas, acordos de custódia e escrutínio público doloroso. A imprensa ficou sabendo da traição de Lucas e do anúncio dramático de Samantha. Embora os detalhes fossem escassos, Samantha havia se recusado a alimentar a fofoca.
Fotógrafos se acampavam do lado de fora dos escritórios de advocacia esperando avistar um dos dois. Colunistas da sociedade criavam histórias sensacionalistas, algumas alimentando especulação de que Samantha buscava uma enorme indenização, enquanto outras rotulavam Lucas de um típico bilionário infiel. Cada manchete parecia mais um corte, lembretes de um colapso privado exposto ao mundo. Lucas tentou proteger os filhos do caos, mas sabia que o estrago já estava feito. Ele via no silêncio de Mason, nos olhares hesitantes de Elisa. Lucas se mudou temporariamente para uma suíte de cobertura em Manhattan, se afogando no trabalho enquanto simultaneamente tentava entrar em contato com Samantha por todos os meios possíveis. Ele lhe enviou cartas sinceras pedindo desculpa pela dor que causou e prometendo fazer as pazes. Silenciosamente, ele providenciou para canalizar fundos adicionais para a Everard Fire Shield Initiative, esperando mostrar que ainda estava comprometido com o sonho compartilhado deles de filantropia. Mas cada gesto era recebido com silêncio. Samantha, por outro lado, estava se afogando em seu próprio turbilhão. Ela havia contratado uma renomada advogada de divórcio para representar seus interesses e proteger o futuro dos filhos. Cada dia era uma montanha-russa emocional. Num momento, Samantha estava resoluta na sua decisão. No próximo, era assombrada pelas memórias do homem que ainda amava, o pai dos seus filhos, o parceiro que havia imaginado envelhecer ao lado. Havia espaço para a reconciliação. Ela poderia confiar nele para não trair novamente. Os pais de Samantha tentaram oferecer orientação, lembrando-a de sua própria força e valor. Simone Kaufman, sua amiga mais próxima, estava por lá todos os dias, emprestando um ouvido ou um ombro para chorar. Numa tarde regada de chá de hortelã na sala de Samantha, Simone fez uma pergunta que a atingiu profundamente. Quando você pensa no seu futuro, sente uma centelha de esperança. Esperança de que talvez, só talvez, Lucas ainda possa fazer parte dele. Ou parece doloroso demais imaginar? Samantha suspirou, olhando para o líquido girando na sua xícara de chá. Não sei. Estou com raiva, magoada, e ainda assim há uma parte de mim que se pergunta se estou perdendo não só um casamento, mas um parceiro que, apesar dos seus erros, um dia se importou comigo de maneiras que ninguém mais jamais se importou. O que ela não disse em voz alta, o que não havia nem admitido para Simone, era que houve uma noite, logo após descobrir a traição, em que ela quase foi embora sem contar a ninguém. Ela havia arrumado uma pequena bolsa de viagem, ficou parada no limiar da casa de hóspedes e considerou seriamente deixar tudo para trás. Sem confronto, sem escândalo, apenas silêncio. Desaparecer para o vinhedo dos pais em Napa, sumir das manchetes e dos olhares de pena. Foram os rostos adormecidos dos filhos que a pararam. Isso e a pequena chama de raiva contra a ideia de deixar Lucas escapar sem consequências, de deixá-lo explicar a ausência dela em qualquer narrativa que lhe fosse conveniente. Simone assentiu, compreendendo. É para isso que serve a cura. Você não precisa decidir todo o seu futuro agora. Tire o tempo para lamentar, para se recuperar. Se Lucas está verdadeiramente arrependido, ele vai te dar o espaço que você precisa. Em paralelo, Lucas estava lidando com a sua própria introspecção. Durante uma caminhada noturna pelo Central Park, onde ele e Samantha um dia haviam dançado ao som de um violinista de rua, Lucas desabou em lágrimas. A memória daquela noite mágica parecia pertencer a outro mundo. Tomado pelo remorso, ele considerou ir para a terapia, reconhecendo pela primeira vez que talvez tivesse um impulso insaciável por validação que o havia desviado do caminho certo. Se queria alguma chance de salvar a família, precisava encarar seus próprios demônios. Alguns dias depois, Lucas organizou uma reunião particular com a advogada de Samantha. Ele queria garantir que a divisão de bens e os acordos de custódia fossem tratados com respeito. Lucas insistiu em custódia conjunta e igualitária dos filhos, caso Samantha estivesse aberta a isso, prometendo que não faria nada para tornar o processo litigioso. Ele até considerou se afastar do cargo de CEO da Novacore para priorizar a família. O mundo da tecnologia talvez enxergasse isso como um movimento surpreendente, Lucas Everard abrindo mão do seu trono de poder, mas para ele parecia um sacrifício necessário para demonstrar o quanto era sério sobre fazer as pazes.
Essa humildade recém-descoberta gradualmente chegou aos ouvidos de Samantha, em sua maior parte por meio da advogada. Embora ainda na defensiva, Samantha não conseguia negar que as ações de Lucas indicavam um remorso genuíno. Talvez, ela pensou, ele finalmente estivesse enxergando além do fascínio do sucesso e do status. Ela decidiu que seria benéfico para os filhos ver o pai, e que não poderia deixar a amargura ofuscar o vínculo deles. Então ela concordou com um encontro à tarde com Lucas num parque público onde Jasper e Natalie pudessem brincar. O encontro foi estranho no início. Lucas chegou cedo, vestido com roupas casuais, uma mudança em relação aos ternos sob medida de sempre. Ele carregava um buquê de girassóis, os favoritos de Samantha, e cumprimentou os filhos com nervosismo visível. Jasper estava hesitante, ficando rígido enquanto Lucas tentava abraçá-lo, mas Natalie correu para os braços do pai, enterrando o rosto no ombro dele como se esquecesse, por um momento, o turbilhão das últimas semanas. Samantha observava de uma certa distância, o coração doendo com a cena. Lucas encontrou o olhar dela e se aproximou com as flores, oferecendo-as com cuidado. Obrigado por me deixar vê-los, ele disse suavemente. Eles são tudo para mim, e você também é, Samantha. Ela aceitou o buquê, mordendo o lábio. Estou fazendo isso por eles, ela respondeu, a voz instável. Eles sentem sua falta. Lucas assentiu. Eu sinto falta deles e de você mais do que consigo dizer. Sei que palavras pouco valem agora, mas estou trabalhando para me tornar o homem que você um dia acreditou que eu era. Eles conversaram um pouco mais enquanto Jasper e Natalie brincavam nos balanços, forjando o primeiro passo num caminho novo e frágil. Naquela noite, Samantha se viu repensando tudo. Às vezes, os divórcios são simples, uma ruptura final de um vínculo irreparável. Em outras vezes, eles se tornam um ímpeto para uma mudança pessoal profunda. Lucas poderia mudar o suficiente para remendar o que havia quebrado, ou já era tarde demais. Nos meses que se seguiram, Lucas continuou com as sessões de terapia. Ele se afastou das operações diárias da Novacore e fez todos os esforços para mostrar a Samantha que era sincero sobre priorizar a família. Enquanto isso, Samantha processou o luto, buscou aconselhamento e mergulhou ainda mais em seus projetos filantrópicos. O processo de divórcio avançou, embora lentamente. A advogada de Samantha se assegurou de que todos os aspectos de pensão alimentícia e divisão de bens fossem justos, mas uma mudança sutil ocorreu quando Samantha concordou em encontrar Lucas para uma sessão de terapia familiar. Contra tudo o que se poderia esperar, velhas feridas começaram a curar, com cautela, mas de forma constante. Samantha viu Lucas de uma nova forma, falho, arrependido e genuinamente trabalhando para reparar o estrago. No dia em que a advogada de Samantha trouxe os documentos finais do divórcio para ela assinar, Samantha hesitou enquanto olhava para os papéis legais. Ela se lembrou de como Lucas havia sido um dia o seu melhor amigo, não apenas o seu marido. Ela se lembrou das risadas, das piadas internas, do apoio silencioso que ofereciam um ao outro nos primeiros dias da Novacore. Aquilo poderia ser reacendido. Não era uma questão de voltar aos velhos dias. Muita coisa havia mudado, mas talvez pudessem recomeçar do zero. Naquela noite, ela visitou o apartamento de Lucas com os papéis assinados na mão. Ele a recebeu na porta, a apreensão gravada no rosto. Quero que você saiba, ele disse suavemente, que não vou guardar rancor se você protocolar esses papéis. A culpa é minha, e aceito as consequências. Samantha assentiu, entrando. Ela olhou ao redor. O lugar era austero, minimalista, carente do calor de um lar. Só quero conversar, ela respondeu. Eles se sentaram um na frente do outro, os documentos repousando sobre a mesa de centro entre eles. Por horas, eles discutiram o futuro. Falaram sobre o que a confiança realmente significava, as fronteiras e os comprometimentos necessários para reconstruí-la, e a necessidade de tempo para provar uma mudança genuína. Lucas se ofereceu para continuar morando separado enquanto trabalhavam na terapia juntos. Ele não insistiu numa reconciliação imediata. Simplesmente expressou um desejo sincero de curar e eventualmente restaurar o vínculo deles, por eles mesmos e pelos filhos. No fim, Samantha pegou a caneta, mas não assinou. Em vez disso,
Ela olhou para Lucas com uma centelha de esperança ousando emergir nos olhos. Não estou pronta para te perdoar completamente, ela admitiu, mas estou disposta a dar uma chance para ver se conseguimos avançar de forma mais saudável. Se não conseguirmos, aí assino. Uma lágrima deslizou pela bochecha de Lucas. Obrigado, ele sussurrou, a voz embargada. Prometo que passarei o resto da minha vida trabalhando para ser digno dessa chance. E assim eles começaram um novo capítulo, hesitante, incerto, mas não sem esperança. A imprensa eventualmente seguiu em frente para outros escândalos. A família estendida parou de fofocar quando viu os esforços genuínos de Lucas. A vida não reverteu de repente para um conto de fadas. Tornou-se uma tapeçaria complexa de amor, traição, arrependimento e renovação. No entanto, por meio da perseverança, da honestidade e de um desejo inabalável de proteger os filhos, Lucas e Samantha se encontraram forjando um caminho que nunca souberam que existia. Onde até mesmo a confiança quebrada poderia ser pacientemente remendada, um dia de cada vez. Terminaria em verdadeiro perdão ou em separação definitiva. Só o tempo diria. Mas por ora, a esperança era suficiente. E assim a história chegou ao fim. E se você ainda está aqui comigo agora, então talvez, só talvez, algo nessa história tenha tocado o seu coração. Talvez você tenha visto um pedaço de si mesmo na força silenciosa de Samantha, ou na queda de Lucas. Talvez isso tenha te lembrado de alguém que você amou. Ou de alguém que perdeu. Eis a verdade que ressoa além da ficção. A cura não é linear. Assim como Samantha, muitas vezes nos encontramos divididos entre a dor e a possibilidade, entre o amor e a perda. E como dizem os estoicos, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Essa história nos mostra que confrontar a verdade, por mais dolorosa que seja, é o começo da verdadeira liberdade. Marco Aurélio escreveu, o obstáculo à ação faz avançar a ação. O que está no caminho se torna o caminho. O momento de traição de Samantha não foi o fim. Tornou-se o caminho para redescobrir o seu valor. Para Lucas, bater no fundo do poço não foi uma sentença. Foi um ponto de virada. Então eu te convido agora a fazer uma pausa e refletir. Quem ou o que na sua vida merece uma segunda chance? Ou talvez, que parte de você mesmo você negligenciou em nome de manter a paz? Deixe que essa história nos lembre de que as escolhas mais poderosas muitas vezes começam no silêncio, com a decisão de aparecer para nós mesmos. Seja para remendar um relacionamento, para ir embora, ou simplesmente para aprender a se levantar novamente, saiba que você não está sozinho. Se essa história moveu você, se fez você pensar, sentir ou lembrar de algo, por favor curta, compartilhe e se inscreva no canal. Junte-se a nós aqui, onde cada história é um espelho para a vida, e todo fim é apenas o começo de algo novo. Até a próxima. Continue crescendo, continue se curando e, acima de tudo, continue escolhendo você.